O que te impede de ter uma nova vida? Se você abrir a palavra de Deus, no terceiro livro da Bíblia, o livro de Levítico, você vai ver que todo ato de impureza tinha que ter um ato de purificação. Diga assim, contaminação, diga contaminação, diga purificação. Todo contato com algo que trouxesse contaminação para a tua vida tinha que passar por purificação. Quero dar uma notícia que não vai agradar muita gente. Nós todos, todo ser humano nasceu contaminado pelo pecado. Nós só podemos ser limpos por água limpa. Se eu quiser ficar limpo e me banhar no Tietê, eu não vou sair limpo. Bom, depende se eu estiver lá em Barra Bonita, o Tietê é limpo, né? Mas se eu quiser me banhar, tirar todas as impurezas do meu corpo por estar sujo, eu não posso me banhar numa água suja, porque eu ficarei mais sujo. Vou repetir, eis aqui a água. O que te impede? Quero fazer uma pergunta para você, se você conhece o livro de Levítico. Lá, os rituais para purificação envolvia água. Aí nós vamos aqui no século XIX, depois de quase 4.000 anos de diferença, século XIX, as parturientes, quando iam dar à luz, morriam após o parto, e aí foram descobrir que as pacientes morriam porque os médicos não lavavam as mãos durante o processo do nascer da criança. Aí um renomado cientista foi verificar que era necessário, durante o parto, purificar as mãos, porque senão contaminava a parturiente durante o processo de nascer a criança. Se você analisar a água tem esse processo de pureza, de purificação. Aquilo que está sujo, lave-se em água limpa, para que possa ser purificado. Na Bíblia, existe um homem, especialmente dito por Jesus, que entre os nascidos de mulher não há maior que ele, chamado João Batista. Por que João Batista? Porque batizava. É engraçado que hoje as desculpas para não virem até o Senhor é as mais esfarrapadas. Eu não preciso ir para a igreja, eu oro na minha casa, Deus fala comigo. Então quer dizer, Deus é um serviçal da pessoa. É Deus que tem que ir atrás dele. Mas a Bíblia não ensina isso. Quem conhece a Bíblia, vai lá no livro de Tiago e vai ler que ele diz assim: achegai-vos, pois, a Deus, e Deus se achegará a vós. Nós é que somos contaminados pelo pecado. Nós é que precisamos de purificação. Eis aqui a água. O que te impede de ser purificado? Nesta manhã eu quero falar para você que o batismo, ele, como ordenança do Senhor, ele não traz sobre nós apenas uma passagem ritualística de que eu era e agora eu não sou. Não, o batismo ele tem um símbolo ainda maior e nós vamos mergulhar um pouquinho mais nesta manhã para a gente compreender isso. É certo, irmãos, que algumas pessoas não levam a sério o ato da purificação. Se você ler o livro de Levítico, você vai ver que tudo era purificação. Se contaminava, passava pela purificação. Se contaminava, ia lá se purificar. Até que nasceu um grupo dos judeus chamado essênicos, os essênios. Eles moravam ali na região da Judeia, do deserto da Judeia, que era justamente onde João pregava. Os essênios começaram a falar: não, esse negócio de toda hora pecar e toda hora purificar-se caiu no automático. É que nem muita gente vem para a igreja no automático. Algumas pessoas parecem que vêm para a igreja como num clube social. Eu quero ver o fulano, eu quero conversar com o Beltrano. Não, meu irmão, nós estamos aqui para dar a nossa adoração a Ele, para render a Ele o verdadeiro louvor, entregar a Ele a verdadeira gratidão. Ele merece a nossa adoração. Os essênios começaram a falar: não, tudo que é contaminado, purificado, depois contamina e purifica de novo, não. Está na hora de passar por um processo
de banho definitivo, de pureza definitiva. E eles começaram a batizar as pessoas como se fosse um banho único. E aí é provável que João Batista tenha tido contato com os essênios, porque eles começaram a falar: vamos tirar esse povo do automático, é só contaminar, correr para se purificar, depois se contamina de novo e depois limpa de novo, lava a mão. Não, está na hora de um banho que simbolize morte para o pecado e vida para Deus. Acabou a história do automático, toda hora que eu me contamino, eu me purifico. Não, agora é definitivo. Eu estou morrendo para o meu pecado e nascendo para o meu Deus. Isso é nascer de novo. Quando nós nascemos, se a gente pegar o Ícaro, que tem 3 aninhos, aqui tem uma bebezinha ali no colo, são crianças que não praticam o pecado, mas nasceram em pecado. É como se o Denis chegasse aqui hoje e ele sujou a mão com graxa e começasse aqui, a cumprimentar todo mundo com a mão suja, todo mundo ia ficar manchado. Nós, quando nascemos, os nossos antepassados foram contaminados e não tinha quem purificasse, porque todo mundo contaminado. Como que alguém contaminado salva ou purifica outro contaminado? Não, nós precisávamos de um, sem contaminação, sem pecado, que viesse ao mundo e derramasse o teu sangue puro, limpo, e assim nós fôssemos perdoados. É isso que vai acontecer com essas 9 pessoas aqui, Elas serão mortas, vocês vão ver que elas vão ser deitadas na água, porque Jesus, ele entrou na água. Jesus, ele entrou na água. Quando você vê lá Mateus capítulo 3, você vai ver que Jesus sai da água. Mas pastor, Jesus foi batizado para dar o exemplo. Ele não tinha pecado, ele não tinha acusação, e João falou para ele: não posso fazer isso. Ele falou: pode, porque convém que seja assim, para que hoje, lá na tenda da paz, os 9 que vão descer as águas do batismo saibam que eu fiz, eles também deverão fazer. Nós vamos fazer o batismo por imersão, ou seja, eles vão mergulhar completamente, porque Jesus nos ensinou assim. Mas existe 2 outros tipos de batismo que é praticado: o batismo por efusão, aquele batismo que molha só a cabeça, aquele batismo que a igreja presbiteriana e a igreja católica faz com os infantes, com as crianças. Por que nós não fazemos o batismo por efusão? Porque Jesus diz assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado. Então, eu não posso pegar uma criança como essa que está no colo e convencê-la do pecado, porque ela não vai entender o que é pecado. Aliás, se você assistiu um batismo, eu fui batizado na igreja católica, nem lembro como foi, mas quando você vai assistir uma criança sendo batizada na igreja católica, ela não entende quando aquela água é derramada, ela fica incomodada, ela chora, porque ela não tem noção do que está acontecendo. Agora Jesus fala: quem crê, o crer significa ouvir, assimilar, entender, aceitar ou não aceitar. Esses 9 que estão aqui ouviram, creram, aceitaram, e agora o segundo passo, o batismo. Então, o batismo por efusão não é prática aqui da Tenda da Paz, como na maioria das igrejas protestantes. Também tem o batismo por aspersão, que é pegar um pouquinho de água e jogar na cabeça da pessoa. Pastor, isso é aceito? Depende do caso. Vamos supor que alguém está no leito de enfermidade e o médico diz: não vai passar de hoje. Essa pessoa, a gente não pode tirar ela lá do hospital, dos aparelhos, e jogar dentro da água. Mas ela levanta a mão e diz: eu quero aceitar Jesus. Então, como ato simbólico do batismo, a aspersão no rosto dessa pessoa. Agora, não pode o lindo e o belo e o formoso estar dentro de casa e falar: eu quero ser batizado, manda alguém vir aqui jogar a aguinha no meu rosto. Aí eu vou falar: misericórdia, né, irmão? Vamos entrar logo na água e sair purificado. Uma vez eu ouvi alguém dizer assim: quando eu me batizei, eu pensei que eu tinha matado o velho homem afogado. O velho homem é as nossas velhas práticas, o pecado, a concupiscência da carne, os erros, os equívocos. Aí ele disse: mas
o maldito sabe nadar e ele me persegue até o dia de hoje. É verdade. Não significa que eles vão descer aqui as águas e a partir de hoje não vai pecar mais. Eles serão, olha que interessante que eu vou dizer, eles serão purificados de todo o ato do pecado até aqui, mas a partir de agora, todo erro, todo engano, todo pecado, ele será consciente. Porém, Cristo mora, porque eles estão chamando o próprio Espírito de Deus para morar neles. Isso é nascer de novo. E o pecado passará a ser algo que eles vão combater e não vão correr atrás. Como eu disse para vocês, quem nasce da carne satisfaz os desejos da carne. Eu quero correr em primeiro lugar o meu prazer, em primeiro lugar a fama. Ontem nós tivemos aqui um culto de jovens que foi a coisa mais linda, junto com os adolescentes. Mas se você for analisar as estatísticas, jovens de 15 a 29 anos estão morrendo, se suicidando por violência e por acidente de trânsito. E aí eu digo para você, o que está acontecendo? João escreve uma carta dizendo assim para os jovens que estão dentro da igreja: jovens, eu vos escrevo porque vocês venceram o maligno. Jovens, eu vos escrevo porque vocês são fortes. Mas por que os jovens são fortes? Ele está endereçando esta carta aos jovens que estão dentro da casa do Senhor. Então está na hora da gente entender os passos que nós precisamos tomar para o batismo. Antes, porém, uma coisa que é importante, se você abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, nós vamos ver duas figuras que foram levantadas como diáconos. Duas figuras que fazem parte de um chamado para a igreja para cuidar. Duas figuras, na verdade são 7, mas duas são destaques, que é Filipe e Estevão. Todo mundo sabe, Estevão foi apedrejado. Estevão, diácono, hein? Tem gente que confunde Estevão com Matias, que foi aquele que substituiu Judas. Um é um, outro é outro. Calma. Estamos falando daquele que foi chamado para apoiar a comunidade apostólica. Na comunidade apostólica, todos eram serviçais uns dos outros. E se tivesse alguém passando necessidade, os irmãos tinham que se acolher. E aí começaram a reclamar: olha, as viúvas dos hebreus estão recebendo mais do que as que têm costumes grego. Aí eles chamam 7 homens, 7 diáconos, entre eles Estevão e Filipe, para ajudar, para que ninguém passe necessidade. Bom, quero falar de Filipe. Estevão vocês conhecem, mas eu quero falar de Filipe. Esse Filipe não é Felipe, que é o apóstolo, falando de Filipe, o diácono. A Bíblia diz, lá no capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos, abre aí comigo, por favor. Capítulo 8 do Atos dos Apóstolos. Você que é cristão, você tem que ler a Bíblia toda, mas Atos dos Apóstolos, Evangelhos, indispensável para conhecer toda a trajetória cristã. Lá no versículo 26, 8:26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Cadê a Sol? Está por aí? Está lá dentro? A Sol esteve em Jerusalém, ela está impactada. Então esses caminhos provavelmente ela trilhou. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém para Gaza. Por que Deus está dando ordem para esse diácono? Porque lá o Senhor tinha um plano de salvação para um oficial da alta corte de Cadance, que era a rainha etíope. Era um eunuco. Ele estava sozinho, voltando passando por uma estrada deserta. Deus levantou alguém para salvar uma única alma que estava passando pelo caminho entre o deserto. E Deus, através de um anjo, chama Filipe, o diácono que estava servindo. Olha a importância do diácono. Filipe prontamente foi. E aí, meus irmãos, lá no versículo 34, vamos avançando.
O eunuco, que era o serviçal dessa rainha, Cadance da Etiópia, ele estava na carruagem lendo uma passagem de Isaías, falando do Cristo Messias. Só que ele estava com dúvida. Começou a ler a Bíblia, começou a ter dúvida, e o Senhor mandou Filipe para tirar a dúvida e para salvar esta vida. Como assim Deus enviou alguém na vida desses 9, como um farol que brilha à noite? Nós cantamos aqui agora. Como um farol que brilha à noite, se acende no meio da escuridão. Deus enviou alguém na vida dessas 9 pessoas para resgatar e salvar essas vidas. Filipe, ele foi conduzido pelo anjo, e este etíope, conforme o versículo 34, ele estava lendo a Bíblia e perguntou para Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta Isaías está falando? Ele está falando de si ou de outro? Olha Filipe aproveitou a oportunidade e falou: não, ele está falando de um que já veio, trouxe o reino de Deus, morreu, sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou, e a sua ressurreição nos trouxe vida. A tua morte e a sua ressurreição nos trouxe vida. Continuando, versículo 35. Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia... Chegaram a um lugar onde havia... E aí, se você ler, presta atenção no que eu vou falar, hein? Se você ler os 9 momentos que a Bíblia fala sobre o batismo, quando que aconteceu o batismo? A pessoa ouviu a palavra, creu, aceitou Jesus e imediatamente foi batizado. Exceto Paulo, que demorou 2 dias para ser batizado, todos foram batizados imediatamente. Então eu quero falar para vocês que essa historinha de que, você não pode ser batizado porque você não é casado, é coisa de igreja. Pastor, mas eu tenho que casar? Tem, obrigação, se assumir o compromisso, tem que casar sim, meu irmão. Filho de Deus faz o que é certo. Mas isso não é regra para você batizar. Quem impõe regras, a Bíblia diz assim: Jesus ordenou, quem crê e for batizado será salvo. Jesus não falou, quem for salvo deve ser batizado. Primeiro, você crê, batiza e será salvo. Agora tem algumas igrejas que colocam primeiro salvo, depois o batismo e depois salvo. Jesus falou, quem crê, recebeu o Evangelho, foi impactado, viu que a tua vida sem Deus é uma miséria, então desça as águas do batismo e mude a tua vida imediatamente. É isso que a palavra está dizendo. Eu estou falando isso porque há denominações, e eu fico muito descontente de saber de algumas posturas, de irmãos que colocam na Bíblia o que não está escrito na Bíblia, coloca na boca de Deus o que não foi dito por Deus, mas a palavra do Senhor diz: ai daquele que coloca uma vírgula, um J ou um tio, ai daquele, porque estão impedindo o acesso de pessoas a serem salvas. Quando Pedro pregou e 3.000 almas foram batizadas, ele foi lá pedir a certidão de casamento das pessoas. Irmãos, tome cuidado com isso. Quem crê e for batizado será salvo. A obra é iniciada a partir do crer e da entrega. Eu quero terminar essa leitura só para vocês entenderem. Chegaram a um determinado ponto que tinha água, é o que nós lemos. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água, que me impede de ser batizado? Por isso eu faço essa pergunta nessa manhã. Você que creu, você que recebeu a palavra, o que te impede de ser batizado? Felipe disse: você pode, se você for casado. É isso que ele falou? É isso que ele falou, igreja? Você pode, se você pagar o dízimo. Não. Ele está falando, você pode ser batizado se você crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem,
Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, eles estavam dentro da água, o Espírito Santo do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não ouviu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe foi enviado, Filipe cumpriu a ordem, Filipe batizou e depois Deus o toma para uma outra ordenança. Quero dizer para você que tem pregado o Evangelho, o Edson na terça-feira, aqui neste altar, estava todo feliz. E até falou, não tem ninguém mais feliz do que eu aqui nesta noite, porque hoje pela manhã, lá no meu trabalho, eu preguei a sã doutrina e uma pessoa aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. É o que está faltando, os arautos, os anunciantes. É engraçado que Deus deu a competência e a agilidade dos meios de comunicação, e eu vejo cristãos perdendo tempo, alfinetando o outro por política. Ao invés de usar as suas redes sociais para anunciar a transformação, fica fazendo provocaçãozinha na rede social, usando a política. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, é para todos que receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não pense você que o serviço do Evangelho é só para evangelista, é só para o pastor, é só para o diácono. O ide e pregai é para todos que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém, irmãos? Então, irmãos, eis aqui a água. O que te impede? O Filipe, o diácono que estava servindo, ele ouviu a palavra do Senhor e disse: vai até aquela estrada, porque eu quero resgatar uma única vida. O Senhor falou: vai naquela estrada dos 9, que eu quero resgatar 9 vidas que servirão ao Senhor. Hoje vocês que estão aqui presenciarão um dos atos mais lindos da igreja: a morte para o pecado e a vida para Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz: eu sou o caminho. Ele, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Cuidado os defensores da religião, cuidado os religiosos, porque estão julgando as igrejas que estão abrindo as portas e dizendo: é para o pecador se converter. Cuidado os religiosos, porque na verdade o verdadeiro caminho é Jesus Cristo. Não é a sua igreja, não é o seu pastor, não é o seu apóstolo. Porque tem uns irmãos que vêm falar para mim assim: o meu apóstolo disse. Mas é melhor a gente fazer menção da palavra, conhecer o que é escrito e o que é determinado na palavra de Deus. Amém? Por detrás de cada um, irmãos, houve um envio. Deus enviou alguém que os convidou. Deus enviou alguém para pregar. Há todo um processo envolvido aqui. O Antônio e a Nayane, no final de um culto, me pararam lá atrás. E o Antônio falou: pastor, eu só estava esperando o senhor descer, porque se o senhor descesse e chegasse aqui perto, eu falei para o Senhor: se o pastor descer e vir aqui perto, eu entrego a minha vida para o Senhor neste culto. E naquele dia eu nem cantei, porque geralmente eu ajudo os irmãos cantando aqui. Desci direto. Ele falou: eu quero entregar a minha vida para o Senhor Jesus. E ali atrás mesmo, os dois aceitaram Jesus. Nós fizemos a oração, e para a glória e honra do nome do Senhor estão aqui hoje. O casal vai descer as águas do batismo. Irmãos, hoje eles vão dizer publicamente: o batismo tem que ser público. Eles têm que assumir um compromisso público diante de todos, declarando a verdade que eles aceitaram, que Jesus Cristo é o único caminho para se achegar a Deus. Então, a partir de agora, nós como igreja, nós seremos também aqueles que vão entender que ao ser batizados, eles também serão inseridos no corpo de Cristo. Como que alguém pode pertencer ao corpo?
aceitando Jesus, descendo as águas do batismo e a partir de então fazer parte de uma igreja local. Tudo isso nós vamos testemunhar nesta manhã. Destaque: nós temos 2 casais que vão descer as águas do batismo hoje. Aleluia. Nós temos também, como confirmação da promessa do Senhor, como parte da aliança, uma esposa que já estava casada com um marido que já entregou sua vida ao Senhor Jesus, conheceu o Senhor, mas durante o seu processo de vida se afastou, e para a honra e glória do Senhor Jesus, será uma serva do Senhor ao lado do teu esposo, para testificar da grandeza e da bondade do nosso Deus. Amém? Vocês podem voltar lá, nós vamos começar o batismo. Irmãos, esta água que está aqui é uma água comum até agora, mas nós vamos consagrar esta água. E a partir da consagração, ela será uma água batismal, onde nós vamos testemunhar esses irmãos descerem as águas do batismo e entregando as suas vidas ao Senhor Jesus para viver uma nova vida. Para que haja o acompanhamento de todos, vou pedir para que vocês se mantenham sentados. Não sei se os irmãos vão conseguir projetar, vão tentar isso? Projetar lá. Eu acho que o Marcos tinha falado que ia tentar projetar, não sei. Mas nós vamos testemunhar juntos esse grande momento que vai impactar a vida desses amados irmãos. E ao serem inseridos no corpo, ao serem inseridos na igreja, eles também serão aqueles que desenvolverão talentos que servirão à igreja, que servirão os propósitos do Senhor. Quem sabe diante de nós aqui vai descer as águas do batismo novos pregadores da palavra, novos diáconos, novos servos do Senhor, que vão fazer com que esta família do Senhor aumente cada vez mais. Hoje nós temos a honra de fazer parte de uma experiência que não vai apenas marcar a vida desses irmãos, mas vai marcar e vai impactar toda uma comunidade. Ontem nós tivemos um tempo de bate-papo com esses irmãos, onde nós marcamos para tirar algumas dúvidas, mas eu quero dizer uma coisa: a sã doutrina, a verdade é a que convence. Não existe curso para o batismo, existe ouvir as boas novas, crer nas boas novas, se arrepender dos pecados e entregar a sua vida ao Senhor Jesus. É isso que nós vamos testemunhar hoje. E não tem como não se emocionar. Se a gente analisar as estatísticas, nós temos visto que as pessoas estão entregando as suas vidas cada vez mais aos prazeres do mundo, aos desejos da sua própria consciência. Mas hoje nós vamos testificar 9 pessoas que estão entregando a sua vida ao único e verdadeiro Criador, ao único e verdadeiro Senhor das nossas vidas. Amém? Day.